Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E a nossa aula de hoje, o nosso assunto de hoje será as viagens marítimas espanholas. Lembrando que no vídeo passado nós falamos sobre esse pioneirismo ibérico, né? Sobre a questão dos países da Península Ibérica terem sido pioneiros nesse processo. O primeiro deles, né, a iniciar as grandes navegações, foi Portugal. Tá? A Espanha ela vai demorar um pouquinho mais para entrar nesse processo. Por quê? Porque ela estava ainda resolvendo algumas questões essenciais para a formação da sua monarquia nacional. A Espanha, após a Guerra da Reconquista, que foi aquela expulsão dos muçulmanos ali da Península Ibérica, ela vai ter um problema da divisão dos reinos dentro do território ibérico. Enquanto Portugal já tinha fundamentado a sua monarquia nacional, né, já tinha formado a sua estrutura política toda, a Espanha ainda estava dividida em alguns reinos. Isso só vai chegar ao fim, tá? A Espanha só vai se unificar de vez lá em 1492 com o casamento da rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão. Na verdade, a princesa Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão. Tá? Quando eles se casam, os dois maiores reinos da Espanha ibérica vão se unir e aí sim vai unificar a Espanha em uma única monarquia nacional. Tá? A partir do momento que essa monarquia se consolidou, seguindo o exemplo de Portugal, a Espanha resolve também investir nas grandes navegações para encontrar novas rotas de comércio com as Índias. Dessa forma, ainda em 1492, a Espanha contrata um navegante muito famoso na época chamado Cristóvão Colombo e dá a ele a incumbência de descobrir uma rota diferente da que Portugal usava para chegar até as Índias, para conseguir as suas especiarias ali de forma mais barata, para poder lucrar mais com esse comércio dessas especiarias. Então, Cristóvão Colombo sai na sua missão em 1492 e, em busca de uma nova rota, ele acaba desembarcando na América, mais precisamente no Caribe. Tá? Ele chega no Caribe em 1492 e ali ele acha que está chegando às Índias. Por isso que quando ele desembarca, ele dá o nome dos nativos daquele local de índios. E assim a gente chama até hoje, tá? E ele chama de índio porque ele pensava mesmo que tinha chegado até as Índias. Colombo morreu em 1506, ainda achando que, na verdade, ele tinha chegado até as Índias, tinha descoberto uma nova rota aí para a Ásia. Quem desfez esse mal-entendido e, na realidade, percebeu que aqui se tratava de um território completamente diferente, foi um navegador chamado de Américo Vespúcio. Por isso, o nome América, que foi dado por ele em homenagem a ele mesmo. O ego dele devia ser um pouquinho pequeno. Enfim, depois que a Espanha se coloca aos mares, e depois que a Espanha acaba descobrindo que na realidade isso aqui era um território completamente desconhecido, ela passa a rivalizar diretamente com Portugal pelo domínio desses grandes mares que até então estava sem um dono, digamos assim. E a rivalidade entre Portugal e Espanha, ela vai crescendo cada vez mais, tá? E aí, para evitar o confronto, até um confronto armado, uma guerra entre esses dois países, o Papa Alexandre VI, ele resolve interferir nessa disputa. Por quê?
Por que que a igreja, por que que o Papa interferiu? Porque os dois maiores aliados da igreja nesse momento, né, em questão de difundir a religiosidade, levando para outros locais, era justamente Portugal e Espanha. Eram os países mais importantes nesse momento para a igreja. Então, o Papa, temendo um conflito entre os dois países, o que ia prejudicar muito as intenções da igreja nesse momento, ele interfere, né, e ele mesmo cria um acordo, chamado então de Bula Intercoetera. Tá? O Papa cria esse acordo para os dois países assinarem e nesse acordo ele divide as possessões da Espanha e as possessões de Portugal. Porém, o que o Papa fez nesse acordo? Ele decidiu o seguinte, que todo o território descoberto por Américo Vespúcio pertenceria à Espanha e as novas rotas para as Índias pertenceria a Portugal. Obviamente que Portugal não ficou satisfeita com isso, porque ela sairia perdendo e muito nessa divisão. Então, o rei Dom João II recusou o acordo e a rivalidade entre esses dois países cresceu ainda mais. Após a recusa da bula, o que o Papa fez? Ele decidiu interferir mais uma vez e propôs uma reunião entre os reis de Portugal e Espanha para que eles pudessem decidir como seria dividido, então, esse território. Esse encontro ocorre em 1494, numa cidade espanhola chamada de Tordesilhas. Eles se reúnem, ficam ali por alguns dias e chegam a um acordo. Eles dividem a América praticamente ao meio, e assinam esse tratado chamado Tratado de Tordesilhas, aonde uma parte ficaria com Portugal, a outra parte ficaria com a Espanha. A partir desse momento, então, as viagens para a América ficaram cada vez mais constantes por conta da tentativa de desbravar esse novo território, de explorar e principalmente descobrir quais eram as riquezas que esse território poderia oferecer para essas duas grandes nações, ok? Bom, essas expedições marítimas, como elas começaram a ocorrer com muita frequência, ela provocou algumas mudanças no modo de viver dos europeus portugueses e também dos espanhóis, tá? Primeiro, a quantidade de viagens eram cada vez maiores, e a quantidade de pessoas necessárias também para essas viagens, elas foram aumentando cada vez mais. Então, em uma expedição, por exemplo, era obrigatório que tivesse um comandante e os soldados de confiança dos reis, do rei. Era obrigatório que tivesse padre ou bispo para poder expandir a religiosidade católica. Por isso a igreja tinha tanto interesse em manter a paz entre os dois países. Era obrigatório ter médico e, obviamente, tinha que ter as pessoas, os pobres, digamos assim, que se dispuseram a trabalhar nesse movimento exploratório, tá? Que seriam os responsáveis por fazer a exploração desse território. Então, essas tripulações foram ficando cada vez maiores. Com as viagens muito longas, houve também várias mudanças alimentares. Tá? Os alimentos não podiam ser frescos, tinham que ser alimentos enlatados, alimentos conservados, tá? O que vai gerar alguns problemas depois. Esses dois países, depois das viagens marítimas, começaram a pautar a sua alimentação, principalmente fundamentada nos peixes, por conta dessa mudança mesmo cultural. E lembrando, só comentando um pouquinho, que o problema gerado pela falta desse alimento fresco eram a grande quantidade de doenças que acometiam os navegantes, tá? Os viajantes, ok? A principal doença era chamada de escorbuto, que era um apodrecimento das gengivas, a perda dos dentes, Era uma coisa bem ruim mesmo, que acabava muitas vezes levando até a morte, tá? Dessa forma, tá? Entre naufrágios, entre doenças, entre mudanças alimentares, mas também
entre muitas expedições que fizeram sucesso, que foram muito bem sucedidas, né, para a América, Portugal e Espanha foram dominando, né, e explorando esses novos territórios. O resultado disso, obviamente, a gente vai ver na nossa aula futura. Beleza? A gente fica por aqui na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês, se inscrevam, comentem, façam perguntas. Estarei sempre disposto a responder. Tchau, galera. Valeu!